Olá, gente! Tudo bem com vocês? Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. A paz do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, seu dia. Vamos esperar se vai entrar alguém ao vivo aqui. Estamos no grupo da tia Cici. É um prazer esse convite que ela nos fez. Esse convite especial para você que faz parte do Ministério Infantil, para você que dedica a sua vida ao reino dos céus, né? Eu costumo dizer que o Ministério Infantil é tudo aquilo que o Senhor sonhou. E eu quero dizer para você que chegou, que Deus abençoe sua vida. E você que chegou, pode falar para mim se tá bom o áudio, se tá boa a imagem, para que eu não perca aqui e te deixe sem ter um retorno. Então, se você puder escrever para mim assim se tá bom, aí diga assim, tá tudo bem, tia Bica, que daí eu vou começar. Então, a primeira coisa, vou me apresentar. Eu sou pedagoga, sou da cidade de Londrina. Estou aqui a convite da tia Cici, como eu já disse. Já faz mais de 17 anos que eu ministro a palavra. Eu costumo dizer que comecei com os meus 12 anos, né? E estou aqui ouvindo o chamado do Senhor todos os dias. Todos os dias o Senhor me chama para fazer essa obra maravilhosa. Sou casada, tenho 2 filhos. Sou da Assembleia de Deus e estou aqui, né, estou muito feliz porque o Senhor preparou esse momento. A paz do Senhor. Leia, você que me respondeu aí, pode me dizer se tá bom, se o áudio tá bom, para que eu possa começar, né? Vou esperar vocês aí. Paz do Senhor. Muito obrigada, tia Cici, né? É um prazer muito grande. Não te conheço pessoalmente, né? Te conheço aí pelas redes sociais, sou apaixonada pelos seus recursos visuais e estou aqui em um curso que se confecciona aí visuais. Olha aí um dom que eu não tenho. Na verdade é assim, quando eu comecei, todos os recursos era eu que fazia, mas muito simples, não tenho essa habilidade. Então, os recursos que eu faço, que eu tenho, assim, na verdade, eu crio eles, né? Deus ministra ao meu coração quando estou estudando a palavra, de qual forma que eu vou usar, como eu vou fazer. Muitos deles eu sonho na madrugada, às vezes estou andando ou lendo um livro, assistindo algo, vem aquela inspiração, eu corro, desenho. E aí tem umas tias aqui da minha região que trabalham, né, em colocar os sonhos aí em arte, né, assim como a tia Cici faz, né. Aqui em Londrina tem a tia Marcinha, aqui em Maringá pertinho tem a tia Paulinha, tem a tia Su e muitas outras que trabalham aí e a gente fica encantada com o trabalho de vocês. Então eu fui convidada para falar sobre um assunto muito especial e eu quero desejar a vocês assim uma noite abençoada, tá? Quero que através dessa aula o Espírito Santo de Deus venha tocar o seu coração e venha te encorajar mais a continuar. Nós estamos aí em tempos de desafios, porém nós não podemos parar. E o que Deus nos deu e vai nos dar ainda hoje é muito mais ousadia, sim, e Ele vai nos dar também criatividade. Olha, eu sempre convido o meu amigo Espírito Santo para estar comigo ministrando. Então eu quero que você agora nesse momento, onde você estiver, que você receba essa oração aí em forma de palavra que eu vou fazer para o meu amigo Espírito Santo estar aqui conosco, tá? Deus abençoe, estaremos aí sim, se Deus quiser, no Maranhão. Gente, eu vou orar agora, tá? Vamos começar este momento especial. Depois, se tiver um tempinho no final, vou colocar aqui também o meu contato pra gente se conhecer, você que ainda não me conhecia, tá bom?
Senhor Jesus, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui neste momento, convidada pela tia Cici, que para mim é uma honra este convite. Maior honra ainda é Espírito Santo, ser portadora desta palavra aqui, esta palavra que foi inspirada por ti, o qual o Senhor impeliu tantos autores, e esta palavra é boca de Deus aqui na terra. Então, como está escrito em Timóteo, que eu venha fazer, Senhor, de maneira aprovada, usar esta palavra, que não venha sair nada de mim, mas Espírito Santo conduza a minha fala em nome de Jesus. Amém? Olha, gente, tem alguém falando aqui que tá travando, mas pra mim tá tudo bem aqui. Então, vocês vão me avisando se tiver algum problema, tá? De manhã tive um problema com a minha internet, mas vocês me falam aí, tá? Tia Cici, alguém que tá assistindo, pra mim aqui tá tudo bem. Tá tudo bem? Posso seguir? Posso continuar? Falam aí que eu continuo. Se tá tudo bem, manda um joia aí, gente. Quem tá me ouvindo bem aí? Vamos ver. Travou? Começou? Como é que é? Oi, pessoal, tudo bem? Podemos continuar? Manda um joinha aí, gente. Isso, olha lá, tem gente me mandando joinha, então vou continuar, tá bem? Vamos lá? Gente, quando nós vamos pensar em fundamento, é algo fundamental, é algo especial. Obrigada, tia Cici. Fundamento é algo que não pode faltar. Fundamento é a base de tudo. Fundamento é aquilo que transforma a estrutura, que consegue suportar o peso de uma casa, de um edifício, não é mesmo? E nós também somos, aqui nós vamos aprender um pouco mais, que nós somos edifício, nós somos casa de Deus, tá bem? E uma fé que não venha a ser abalada. E o que nos faz ter essa fé? Então agora nós vamos aprender um pouquinho mais. Gente, tudo começou de um Deus poderoso, de um plano especial. Esse plano nunca teve uma mudança, não se precisou fazer outro projeto, não. O plano de Deus sempre foi ser o nosso Pai e estar no nosso meio. Quer ver uma coisa? Lá no Éden, o Senhor Deus caminhava com Adão e Eva. Quando entardecia, não é assim que a gente conta para as crianças? E aí ele caminhava. Porém, todo fundamento, todo plano, todo projeto, existem limites, existem regras. E o Senhor Deus, então, colocou ali apenas uma árvore que não podia, então, alimentar-se ali daquele fruto. Porém, Satanás, que está ao derredor de todo o projeto de Deus, olha aí a palavra de Deus para você, ele então acaba usando da palavra para mudar o que o Senhor está falando conosco. Por exemplo, o Senhor havia dito que eles não podiam comer o quê? Comer de um fruto. E o Satanás usou a palavra para dizer, não, certamente se vocês comerem deste fruto, vocês serão assim como ele. Estão vendo como que se nós não tivermos uma fé fundamentada, nós poderemos nos abalar com qualquer vento, qualquer ideologia que venha a estar à nossa frente? Imagine as nossas crianças que estão em pleno desenvolvimento, tudo que elas estão ouvindo, vendo, elas vão absorvendo. Veja qual é o seu papel nesta obra. Deus está dizendo para você que você é um construtor nesta obra. E nós precisamos fundamentar as nossas crianças com a palavra, com a mensagem cristocêntrica. Amém? Olha, o projeto era perfeito, era a primeira aliança que o Senhor tinha. Eu vou tentar mostrar alguns recursos aqui, tá bom? A primeira aliança, olha lá, ó, com Eva, com Adão, era perfeita, não é mesmo? Só que para que se tenha uma aliança, é necessário que os dois lados cumpram a sua parte, porque a aliança, ela não tem o começo, ela não tem meio, ela não tem fim, ela tem ambas partes para que essa aliança se cumpra. Porém,
você sabe de tudo, né? Veio lá Satanás, né? Travestido de serpente, e ali então veio e investiu, ó, na dona Eva. Porém, gente, essa aliança que não era para ter um término, aconteceu uma quebra. E quando se acontece essa quebra, vem o quê? A separação desse Deus, o dono do projeto, o dono do plano. E agora? Não haveria homem bom o bastante para que houvesse ali novamente o ligamento para essa aliança. Deus fez muitos planos e nós podemos mais para frente falar alianças com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés e assim vai. Porém, o homem nunca foi bom o bastante. Mas o que me faz entender a palavra do Senhor é que enquanto Satanás talvez pensasse que Deus expulsaria Adão e Eva do paraíso e também expulsaria eles para sempre de sua presença, foi frustrado. Porque em Gênesis 3:15 ele deixou uma promessa. E sabe qual é essa promessa? A promessa era simples, que nasceria da semente da mulher que pisaria a cabeça dele. Vou me esticar um pouquinho, tá? E aqui então, envolta pelo poder do Espírito Santo, logo mais à frente da palavra, vou ter que ir dando uma resumida. Ali então Maria foi visitada pelo poder do Espírito Santo, porque Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Veja como o Espírito Santo é especial. Amo falar dele. E pelo poder do Espírito Santo, aquela promessa então se cumpriu, não é mesmo? Veja. E o que significa isso? O que significa é que ali estava nascendo um que nunca mais iria quebrar esta aliança. E este aqui era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Veja, nós já vivemos essa parte da história, porque quando nós olhamos para o passado, e se você abrir a sua Bíblia aí em Êxodo 25 e versículo 8 diz assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio dele. O sonho de Deus, o projeto de Deus sempre foi estar no meio dele. E até que essa promessa aqui de Gênesis 3:15 se cumprisse, o Senhor apontava para o Messias que viria. Lembra? O Senhor pediu que Moisés então construísse um tabernáculo, ali uma casa móvel, aonde ela andava e a presença de Deus estava em uma arca. Lembra-se muito bem? Ali o homem então passava por um sacrifício que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, e ali o pecado do homem por um tempo era encoberto pelo sangue dos animais, mas não era exterminado, porque somente o sangue daquele Messias que estava prometido em Gênesis 3:15 poderia pagar, exterminar a dívida. Olha lá, gente. Jesus veio à terra e nós precisamos falar para as nossas crianças que Deus é um Deus de promessa e que cumpre. E então essa promessa se cumpriu. E agora? Esse Deus que tem vida, assim como qualquer bebezinho que está no ventre da mamãe, ele veio para realizar aquilo que nós não podíamos fazer. Sim, se nós pudermos olhar aí um pouco mais à frente, nós poderemos ver o quê? Nós poderemos observar que o homem nunca seria bom o bastante. Porém, lembra lá aquela aliança? Quando veio Jesus, olha lá, ele atou novamente a aliança, como? Através da cruz, olha lá, uniu novamente o homem a Deus. Somente Jesus pôde cumprir a parte desse projeto, dessa aliança, e não se quebrou.
Eu gostaria que você então entendesse que essa é o centro da palavra que deve ser ensinada às nossas crianças. O projeto é, Jesus veio para cumprir a lei que nós homens nunca fomos bons o bastante para cumprir. Que coisa mais linda! Jesus veio cumprir a lei. E olhando um pouquinho mais para frente, nós sempre estivemos o quê? Escravos. Antes dessa promessa se cumprir, nós estávamos escravos. Sim, nós estávamos servos do pecado. O pecado era o nosso patrão. Nós não conseguíamos realizar nada a não ser somente a base do pecado. Por isso a lei pesava tanto sobre os ombros. Mas quando Jesus veio, ele então quebrou as algemas aqui, ó, do nosso pecado. Isso, faça assim para as crianças e mostra, olha lá, ó. E agora nós somos livres em Cristo Jesus, porque agora nós vivemos a parte da aliança que se chama aliança eterna. E essa aliança eterna se chama graça, um favor imerecido, um favor que ninguém pode pagar. Um favor que, se fosse depender de mim, novamente falharia. Porém, Jesus veio. E quando ele veio, novamente, a inimizade que havia entre o homem e Deus foi restaurada através da cruz. Veja, nós precisamos levar as nossas crianças a olhar para a cruz e lembrar que não depende do esforço dela, não depende de nada do que nós fazemos, já foi pago. Então, o que eu estou querendo falar? Que o Senhor sempre teve esse propósito do quê? O propósito de estar em nosso meio. E essa aliança é eterna, ela nunca mais terá fim. Então, fundamento é o quê? Fundamento é um conjunto de regras que vai dar o que vai determinar a causa, o efeito, né? Falando aqui de uma construção, é aquilo que vai dar alicerce, sustento. E é isso que nós temos que trazer para as nossas crianças. Não vai ser entretenimento, não vai ser somente recursos visuais, roupas coloridas, balões, não. O que vai dar sustentação para a vida das nossas crianças é a palavra cristocêntrica. Quando as nossas crianças entenderem o amor de Cristo para com elas, elas não se sentirão rejeitadas, elas não se sentirão sozinhas, não. Porque Jesus veio ao mundo, já cumpriu essa promessa e agora falta uma segunda parte desta promessa. Ele voltará e nos levará para a nossa casa. Então, as nossas crianças ainda viverão o sonho, a esperança que Jesus agora vai vir nos buscar para levar junto com Ele. Esta é a palavra central. Vamos pensar no fundamento? Quando nós falamos de uma construção, existe mais ou menos 4 pilares ali de uma base fundamental para uma construção. A primeira chama perfuração do solo, tá? Então perfura-se ali o solo, eu fui pesquisar, até chegar o ponto mais firme da terra, tá bem? Então faz aquele buraco bem firme. Ponto 2, chama então de armação de estacas. Quem já viu aqueles ferros, né? Outros têm uns paus assim. Ali então eles colocam aquelas estacas, né? Onde foi feito os buracos. Mas para quê? Para receber o concreto. Porém, o mais lindo é que antes de receber o concreto, tudo que está dentro daquela vala, daquele buraco, a areia, a sujeira, precisa ser retirado. Porque se a areia juntar com o concreto, ele vai se desfazer e não vai ter a força que ele precisa. Daqui a pouco eu venho falar sobre isso. Segundo, limpou todo este buraco, esta vala, esta armação de estaca. Então vem agora o lançamento do concreto. Quando veio o lançamento do concreto, por final então coloca as vigas de baldrame, que chama. E essas vigas então vão dar o quê? Sustentação para uma casa ficar firme. O que eu quero dizer para você? Se nós somos construtores do Senhor,
nós também estamos construindo em um edifício chamado crianças. E qual é a base que nós estamos construindo esse evangelho na vida das nossas crianças? Será que é como areia, que vem um vento, vem a chuva e vai levar a fé dessas crianças? Ou é como aquela rocha? Vamos pensar um pouquinho. Se você pensar, quando se faz a perfuração do solo, nós precisamos ministrar essa palavra tão profundamente que ela não pode ficar de modo algum superficial na mente das crianças. Ela deve passar pela mente, ela deve descer até o coração, para que tudo venha partir para suas mãos, porque assim vai fazer sentido. Então vai alcançar o profundo da alma das nossas crianças. Perfurado até o mais profundo com a palavra de Deus, nós devemos então retirar a terra, a sujeira, tudo aquilo que vai impedir de receber o bruto que é a palavra do Senhor. Ideologias, adultização, erotização, imagens, sons, músicas, tudo aquilo que vai tirar com que essa palavra faça efeito, nós precisamos tirar dali do coração das nossas crianças. E aí sim, nós vamos colocar o concreto, que é a palavra, que é o alicerce, que quando ela alcança o coração do homem, da mulher e da criança, o coração dela é aquela famosa frase da tia Jo, é de quem chegar primeiro. Veja, pode vir tempestade, pode vir ideologias, pode vir o que for, não vai ser tirado esta base aqui. Amém? E o mais lindo, gente, que quando nós falamos sobre essa armação de ferro, o Senhor quer que você, através do evangelho, da base, ensine a sua criança a se armar da armadura de Deus, com o capacete da salvação. Ela vai aprender que vai ter que guardar a sua mente do que vê, do que ouve, do que fala. Ela vai ter que aprender que vai precisar guardar sobre tudo o seu coração, com aquele escudo, com a couraça da justiça. Ela vai precisar aprender que atado ao seu umbigo, é como se fosse o centro da sua vida. Ela vai precisar ter sempre a verdade, porque a Bíblia é a verdade. Ela vai precisar entender que ela vai precisar usar a fé como escudo, porque nem tudo nós vamos viver pelo que vemos, mas pelo que sentimos através do Espírito. Nós vamos também ensiná-la a usar a espada do Espírito e nós vamos ensiná-la a usar a sandália do Evangelho da Paz. Veja, é tudo isso que o Senhor quer que você embase a sua palavra. Vamos seguir um pouco mais para frente. Fundamento. Você já prestou atenção que você é um construtor e você está encarregado do arquiteto maior? Como é que você está edificando esse evangelho? Nós não podemos fazer o que aconteceu com aquela geração de Josué. Após Josué, toda uma geração se esqueceu de Cristo. Porém, nós temos que ser como Josué. Vocês podem escolher o que vocês quiserem hoje, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e as minhas crianças, eu e as minhas ovelhas serviremos ao Senhor. A criança, ela é simples, a criança, ela é humilde, a criança, ela vai entender facilmente que ela é pecadora e vai reconhecer. A criança, ela tem mais facilidade de receber o evangelho. Agora, o que nós precisamos também entender é que, além de tudo, a criança, ela tem o direito de se desenvolver, fisicamente, mentalmente, moralmente, espiritualmente e socialmente. Você sabia disso? No ECA, lá no artigo 3, fala que, além de todos esse desenvolvimento físico, mental, moral, social, a criança também tem o direito de se desenvolver espiritualmente.
de acordo com o credo de sua família. Ela tem esse direito. E veja que a família, né, que for instruída pela palavra, então ela vai instruir a sua criança. É por isso que o seu papel, professor, é espetacular. Às vezes você pode pensar que você é apenas mais um que caiu de paraquedas. Não, você está trabalhando com gerações e o seu trabalho não é vão no Senhor. A criança, ela tem direito ao aprender, ao conhecer, ao fazer, ao conviver, ao ser. Isso são direitos da educação. Sim, ali na Unesco fala. E como é que eu vou trabalhar isso com a nossa criança? Você vai ensinar a palavra de Deus fazendo com que ela conheça através da curiosidade, usando recursos visuais, fazendo com que a palavra faça sentido para ela. Você vai ensinar ela a fazer, sim, quando ela entender que toda a palavra não ficou só no passado, não. O Senhor está falando com ela hoje. Você vai ensinar ela a conviver quando ela entender que ela vai aprender com as diferenças e vai ainda fazer o ID, porque ela hoje é um discípulo em ação. Você vai ensinar a sua criança que ela é e de onde ela veio. Ah, como assim? Dostoiévski era aí um filósofo que disse assim, que toda criança, todo ser humano nasce com um vazio do tamanho de Deus. E aí quando você vai ensinar uma criança o ser dela, de onde vim, quem sou, para onde vou, nunca mais, né, ideologias marxistas, né, ideologias aí do darwinismo e tantas outras, do evolucionismo e que vai fazer as nossas crianças, quando você ensinar que nós nascemos com este coração assim, ó, vazio, que nada do que esse mundo ofereça vai preencher esse vazio. E quando você então apresentar para sua criança que Jesus é aquele que preenche a alma, é aquele que preenche os corações, então a sua criança vai entender o quê? Que Jesus é a alegria dela, não são as coisas, não são as pessoas, não, que ela tem alegria e contentamento em Cristo. Esse é o fundamento que nós precisamos levar para as nossas salas de aula, para as nossas mensagens. A mensagem cristocêntrica. A Bíblia diz que nós precisamos exercer de maneira excelente. Quer ver uma coisa maravilhosa? Nós temos aí 4 pilares também que podem nortear a sua palavra, que são o quê? Os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 autores que estão apresentando o quê? Estão apresentando a Cristo. E quando eles estão apresentando a Cristo, eles estão dizendo para vários tipos de pessoas. Olha lá, eu até escrevi aqui, dei uma anotada para vocês, que tudo isso está numa apostila que eu tenho, num curso que eu tenho. Então eu estou fazendo uma resumida, tá? Nós demos 6 aulas para esse tema. E aí então, quando Mateus escreveu o evangelho, ele estava escrevendo quem? Aos judeus. Isso quer dizer que não há povos que não possam aprender sobre Cristo. Quando Mateus escreveu sobre os judeus, ele estava dizendo assim, ó, que Jesus é o quê? Jesus é o rei. E ali ele colocou a linguagem dele em forma dos sermões de Jesus. Depois você presta atenção sobre isso. Depois veio Marcos. Marcos estava escrevendo quem? Aos romanos. E se você prestar atenção, Marcos ali apresenta Jesus como um servo. Como um servo que veio para servir a todos. E ali ele está falando, a maior parte ali do evangelho de Marcos fala sobre os milagres de Jesus. Por isso que ele fala que Jesus veio para servir. Depois nós temos o livro de Lucas. Lucas então escreveu a quem? Aos gregos. Ele era um pouco mais já com o seu linguajar rebuscado. E ele escreveu aos gregos diretamente ao seu amigo Teófilo. Por isso que você vai ver ele no começo. E ele usou a linguagem através das parábolas de Jesus. Veja, tudo isso, todos os evangelhos apontavam para quem? Para Cristo. Eles foram usando linguagens diferentes para povos diferentes. Veja o livro de João. João então escreveu para a igreja em Éfeso e ele apresentou enfatizando o quê? A divindade de Jesus.
divindade de Jesus. Ele estava mostrando ali que Jesus era o quê? 100% Deus. Veja, João estava falando dessa forma maravilhosa. Então Mateus, Marcos, Lucas e João apresentam esse evangelho maravilhoso. E nós podemos apresentar esse evangelho para as nossas crianças usando as figuras de linguagem. Claro que apresentando quem? Sempre Jesus como o centro de tudo. Não podemos deixar o entretenimento ser o centro, não podemos deixar as coisas, né, se tornarem o centro. Nós devemos usar a mensagem cristocêntrica. E para falar sobre isso, eu não posso deixar de apresentar aqui algo maravilhoso. Eu sou uma pessoa assim muito curiosa na palavra, estou no meu 2º ano de teologia e eu fico maravilhada. E como eu posso trabalhar os temas mais polêmicos que a gente mesmo tem dificuldade para a criança? Amo falar sobre quem? Amo falar sobre o Apocalipse. Você já deve ter visto aí no meu canal, no YouTube, trabalhando sobre as cartas do Apocalipse, trabalhando sobre o trono branco. Eu amo trabalhar esses temas, né? E aí, o Senhor Jesus me deu uma revelação sobre isso. Se você prestar atenção em Apocalipse 4, no versículo 7, fala-se do trono branco. E ao redor do trono branco nós temos ali 4 seres viventes, sim, com os 24 anciãos. E os 4 seres viventes, há muitas linhas de raciocínios, mas eu quero pegar uma linha aqui e mostrar para você como você pode apresentar, ok? Isso é uma forma simbológica que você também pode levar para sua vida, para sua sala. Então vamos lá? Como eu disse para você, vamos lá? Olha lá, Mateus escreveu aos judeus e apresentou Jesus como o rei. Olha lá, ó. Então Mateus estava falando que Jesus é rei. Olha lá. E então agora Marcos falou que Jesus era o servo. Todas essas figuras têm uma simbologia e eu vou falar para vocês. E aí vem Lucas. Lucas falou que Jesus era o homem perfeito. Olha lá. E por último vem João. Falou que Jesus era quem? Era divino, filho de Deus. E o que tem a ver com as 4 ali figuras do Apocalipse? Vamos prestar atenção lá no Apocalipse. Vou me esticando aqui, tá? Lá no Apocalipse, ao redor do trono, havia um que tinha o seu rosto como de leão. Olha lá, porque estava apresentando quem? Jesus como Rei dos Reis. Olha lá, ó. Então, lá no centro, Jesus é o Rei dos Reis. Então, você pode apresentar o Evangelho falando que a maior característica é que, assim como o leão é o rei de todos os animais, Jesus é o leão da tribo de Judá, é o rei dos reis. E você vai apresentando a palavra. Depois nós temos aqui Marcos falou que Jesus é como um servo. Estão vendo? Lá em Apocalipse tinha um que tinha um rosto como de boi, como de um novilho. O novilho é o animal que representa a força, é o mais forte dos domésticos, dos animais domésticos. Então Jesus também veio mostrar que quem quer ser o maior precisa servir. E então veio aqui, lá, para dizer para você que aquele que deseja ser o maior, olhe para a cruz e sirva uns aos outros, assim como Jesus. Jesus, além de rei dos reis, ele também é servo, ele lavou os pés dos discípulos. E você vai ministrando a palavra de Deus. Depois vem Lucas. Lucas apresentou quem? Lucas apresentou Jesus como o homem perfeito. Olha lá, ó. Lucas apresentou Jesus. E a Bíblia fala em Apocalipse que também havia uma figura que tinha rosto como de homem. E então o que está querendo dizer? Está querendo dizer, olha lá, que Jesus também é adorado. Olha que lindo, ele é o Filho de Deus, o homem perfeito que se entregou na cruz do Calvário. Nele não havia dolo, nele não havia pecado, mas ele se fez pecado para que nós pudéssemos ser
perdoados. E ali, para finalizar, nós temos ali João, que apresenta Jesus como um ser divino, o verdadeiro Filho de Deus. Havia lá em Apocalipse também ao redor do trono uma figura como com rosto de águia. E ali o Senhor está dizendo que ele é o Filho de Deus. Por quê? Porque ele é como a águia, veio do céu e voltará para o céu. Ele é o Filho do Deus Altíssimo, assim como a águia é a rainha das aves. O mais lindo, o mais maravilhoso é que eu tenho para falar para vocês que tanto na terra como no céu, o que nós temos que fazer é como aqueles seres fazem ao redor do trono. Eles cantam santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, aquele que era, aquele que é e aquele que voltará. Veja, é dessa forma, usando a figura de linguagem, que a gente consegue então apresentar a mensagem cristocêntrica para as nossas crianças. Será que as nossas crianças, ouvindo uma mensagem assim, pura, verdadeira, além do recurso que você vai usar, tendo embasamento bíblico, tendo a presença do Espírito Santo, será mesmo que as nossas crianças não vão querer ficar na sala de aula? Eu quero dizer para você, assim como eu tenho muitos testemunhos, elas vão estar cheias da presença de Deus, serão batizadas com fogo, serão curadas e elas ainda vão inflamar todos os lugares por onde elas passarem. Veja que mensagem mais linda. E o Senhor quer que você use desta palavra. Então, nós viemos falar que Jesus é o fundamento. E Jesus, como fundamento, ele é a pedra angular. Eu não consigo mostrar para você aqui, eu tô olhando a minha apostila. Depois eu quero que vocês entrem lá para aprender comigo bem certinho. A pedra angular lá em Israel, todas as estruturas eram feitas mais ou menos com arcos de pedra, e aqui em cima ficava a pedra como se fosse moldada para suportar o ângulo daquela construção, e tudo então acima era construído. Esta pedra, ela não podia ser removida, porque tudo cairia, tudo desmoronaria. Essa pedra se chama angular e Jesus é a nossa pedra angular. Se nós não estivermos fazendo o nosso ministério em cima da pedra chamada Jesus, tudo vai se desmoronar. Sabe por quê? A pedra angular, ela veio para suportar todas as depressões ali do movimento da terra, das placas tectônicas, e usando isso, essa linguagem, se nós não tivermos Cristo como fundamento da nossa fé, as primeiras depressões que iremos passar, iremos abandonar a nossa fé. Vamos seguir em frente? A Bíblia fala em Coríntios que nós, os salvos, seremos arrebatados, né? E nós, antes de entrarmos para a boda do Cordeiro, nós iremos chegar a um tribunal. Esse tribunal não vai ser para condenação, será somente para os salvos que subirem. E o que é que vai ser julgado ali? Será julgado as nossas obras, se é de palha, se é de madeira, se é de feno. E agora então o Senhor está dizendo: ei, qual é o fundamento que você está usando? Você está usando o fundamento somente do entretenimento? Vamos olhar aqui? Aí eu tenho uma casinha para mostrar para vocês. Vou puxando aqui meu material. Será que as minhas mensagens estão com fundamento assim, ó? Somente lembrando a criança: ah, tia vai trazer doce. Será que vai ter balão? Será que esse é o fundamento que as nossas crianças estão tendo? Elas são uma casa e nós vamos construindo ali, ó, paredes, alicerces na vida delas. E agora, será que trazendo somente o entretenimento, as nossas crianças vão estar seguras? Eu vou mostrar aqui de um melhor jeito para vocês. Olha lá, ó. A nossa casinha
Deixa eu achar a portinha, olha lá. Será que essa base do entretenimento se começa a ventar ali com as ideologias? Ó, já caiu o telhado. Não pode ser o centro. Claro que para criança, gente, precisa ter sim, mas não pode ser o centro. Eu quero dizer para você que o centro precisa ser e sempre foi o que, gente? A cruz tá de ponta cabeça. A cruz de Cristo. A cruz de Cristo sendo o alicerce da sua aula, pode ser a mais simples que for, vai marcar a geração da sua criança. Vai mexer com as estruturas da sua criança. E olha que coisa mais linda. Esta casinha aqui não se abala, ela dura para sempre, ela é firme, ela não cai. Por quê? Porque o fundamento é Jesus Cristo. Então nós vamos continuando e sabemos que Jesus é então ali o fundamento, é a preciosidade do nosso estudo. Às vezes a gente começa a assistir muitas coisas e a querer copiar coisas porque tá na moda, porém, qual é o fundamento? Qual é a ideia desta palavra? Se eu copiar este recurso, o que é que o Senhor quer que eu ministre? Por isso, eu acabo fazendo e pedindo para fazerem recursos para mim de mensagens que Deus me dá. Faz muito mais sentido. Vai fazer sentido para as nossas crianças. As crianças só aprendem quando é concreto, quando faz sentido para ela. E você só vai conseguir ensinar quando você também entender o assunto. A gente só consegue falar daquilo que a gente sabe, não é mesmo? Vou seguir um pouquinho mais pra frente. Deixa eu achar aqui a minha cruz. Eu nem sei quanto tempo nós temos aí, vão falando pra mim, tá bom? Olha lá. Agora, quando nós olhamos pro tabernáculo, quando nós olhamos para aquela casa que Deus mandou fazer, havia todo um simbolismo também que apontava para Jesus. E você pode então aprender e mostrar para as suas crianças que tudo no Antigo Testamento é importante, porque aquele povo estava vivendo, esperando uma promessa que o Messias viria. E hoje, tia Bica, qual é a promessa que nós estamos esperando? O Messias já veio, já. E agora, acabou? Não, ele vai voltar pela segunda vez. Agora ele vai nos levar para nossa casa. Então nós podemos aprender algo especial. E aqui nós estamos caminhando para o final da nossa mensagem. Olha aqui, ó. Conseguem ver? Este é um livro bem grande que o Senhor ministrou ao meu coração, o Tabernáculo, tá? Então eu fiz dessa forma, pedi para fazer, né? Porque assim que o Senhor ministrou ao meu coração, eu sonhei. Aí você pendura no pescoço. Você pode trabalhar com... Deixa eu dar uma viradinha aqui. Você vai poder trabalhar com uma maquete ou montar algo que você pode fazer ali os espaçamentos. Por quê? Você vai apresentar Jesus para suas crianças também, mostrando como era no tabernáculo. E aí tem um fechamento especial. Tá bom? Então, como é que nós podemos aprender com o tabernáculo? No tabernáculo, nós aprendemos assim, que era retangular, certo? Ele era envolto com um linho fino, representando a pureza de Deus, do Senhor Jesus. Também tinha ali estacas que seguravam esse tabernáculo, representando ali a cruz de Cristo, né? Representando ali a sua humanidade, porque ele foi 100% homem e também 100% Deus. Mas há algumas características importantes. Quando o Senhor chamou Moisés para construir essa casa móvel, o Senhor pediu que ele trabalhasse aos detalhes. E a matéria que ele pediu foi que Moisés então trabalhasse com um tipo de madeira. Sabe qual é a madeira que ele pediu que se trabalhasse? A madeira de acácia. Olha lá, ó. Essa madeira de acácia era uma madeira, então, que tinha muitos nós. Ali naquela época existia o líbano, o cedro, e a madeira de acácia era a madeira mais difícil de se trabalhar. Sabe por quê?
Esta madeira representava a nossa natureza pecaminosa. Lembra que eu disse que tudo ali apontava para o Messias? Então vamos aprender um pouquinho? Aquele tabernáculo, ele ficava no meio e as 12 tribos de Israel ficavam ao redor, porque Jesus precisa ser o centro da nossa vida, da nossa mensagem, do nosso ministério. Ok. Havia também uma única porta que mostrava o caminho, a verdade e a vida. E essa porta ela dava para onde o sol nascia, porque Jesus é o sol da justiça. Ao entrar ali no tabernáculo, tinha-se um pátio. Na verdade, pode se chamar o pátio ou o átrio. E ali, eu vou abrindo aqui para vocês. Olha lá. Nós temos aqui, então, deixa eu tentar abrir para vocês. Opa! Estão vendo aqui o pátio? Muito bem. Agora eu vou vir para cá. Lá no pátio, vou abaixar um pouquinho. Conseguem ver aí um pouquinho? Lá no pátio existia 2 objetos. Quem é que podia entrar nesse pátio? Aqui podia entrar o sacerdote e a pessoa que viria para pedir o perdão dos seus pecados. E ela trazia ali então um animal para ser sacrificado, porque naquela época nós estamos falando da antiga aliança. Então vinha a pessoa, trazia ali o animalzinho, olha lá, e colocava onde aqui, ó. Esse aqui é o altar do holocausto, olha lá. Então vinha o sacerdote, colocava a mão sobre a cabecinha do animal e a mão sobre o pecador, e todo o sangue era aspergido aqui, ó, nos chifres que tinham nas pontas aqui desse altar aqui do holocausto. Este altar representava o quê? Queria mostrar para todos que entrassem ali que aqui era onde nós devíamos olhar para a cruz, que aqui o sangue que estava vertendo agora era desse animalzinho, mas chegaria o dia que o Messias se entregaria e derramaria o sangue e seria uma única vez. Aqui todos os anos tinha que se repetir esse ato, porque era uma forma que só se cobria. Não era para sempre, não é mesmo? E então queimava ali e esse altar do holocausto. Para seguir um pouquinho, o sacerdote vinha e precisava fazer o quê? Lavar as suas mãos, olha lá, ó, na bacia de bronze, olha lá. Aqui representa que o sacerdote precisava lavar as suas mãos e até mesmo seus pés, porque a água ela fala representando da palavra que nos transforma e também do Espírito, que mesmo nós estando aqui, usando as nossas mãos, podemos pecar diariamente. Os nossos pés estão caminhando diariamente neste mundo pecaminoso, mas através das águas do Espírito e da palavra, nós somos limpos, né, de todo pecado. E é somente depois que olharmos para a cruz e olharmos para nascer ali da água e da palavra, então nós podemos entrar para a segunda parte do tabernáculo. E somente o sacerdote podia entrar, já o pecador não podia ir para essa segunda parte. Qual era essa parte? Essa parte então se chamava, olha aqui, ó, o lugar santo. Olha lá, no lugar santo nós temos aqui alguns objetos muito importantes. Lá no lugar santo, somente quem podia entrar eram o sacerdote e os levitas, que tinham uma tarefa muito importante para fazer ali. Então, quando se entrava ali, tinha uma mesa, olha, e aonde tinha essa mesa, era a mesa da proposição, olha lá, e tinha 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel. Deixa eu colocar para lá minha casinha. E as 12 tribos de Israel. Aqui essa mesa simbolizava e apontava para quando você encontrar Jesus, você vai encontrar quem? O pão vivo que desceu do céu. Você vai encontrar quem? Aquele que se fez carne e habitou entre nós. Você vai encontrar o que? Satisfação. Nada mais nesse mundo importa, somente o pão vivo que desceu do céu.
E esses pães aqui eram colocados pelo sacerdote, eram feitos por eles e todo sábado os sacerdotes se alimentavam deles. Depois nós também encontramos aqui, olha lá, ó, o altar do incenso. Esse altar do incenso, ele precisava queimar e tudo que era colocado aqui nas especiarias, nessas pontinhas aqui, precisava subir como fumaça para dizer que o Senhor Deus estava recebendo aquele sacrifício. E o que é que tinha nessas especiarias? Vamos ver se eu consigo lembrar. Estoraque, onixa e ambar ou gálbano, tá? O estoraque era uma folhagem que gotejava ali um azeite espontaneamente. E a onixa, ela vinha de um molusco que estava nas profundezas do mar. Era retirado então algo dele para trabalhar nessa especiaria. E o gálbano era uma folhagem que precisava ser triturado, amassado, para que também fizesse um olhinho, para que fizesse parte aqui desse incenso. O que você quer ensinar, Tia Bica? Não é de qualquer jeito que se entra na presença de Deus. Crianças, pastores de crianças, não é de qualquer jeito que a adoração sobe. Precisa ser espontânea, precisa ser profunda e precisa passar por um coração contrito. E então a fumaça vai tomar conta daquele lugar. E o que mais que nós vemos aqui? Nós então encontramos o candelabro. Tinha ali as 7 hastes. Nas pontas então tinha ali as romãs e ali se colocava um azeite. Este fogo não podia se apagar. Ele era alimentado pelos levitas na manhã e na noite. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Assim é a família de Deus, assim é a igreja, é o candelabro, é a luz, essa é a missão. A Bíblia diz em Apocalipse: ei, Éfeso, se você se esquecer do primeiro amor, eu vou tirar o candelabro. O que ele ia tirar? A missão de ser sal da terra e luz no mundo. Quando tudo isso acontecia, havia ali uma fumaça que tomava aquele lugar, crianças e professores. E só então o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Aonde? No Santo dos Santos. Olha, e lá no Santo dos Santos tinha um véu, crianças. E atrás daquele véu tinha um único utensílio, um único objeto que se chamava a Arca da Aliança. E aí então vamos mostrar aqui o que é que tem atrás deste véu. Olha lá, crianças, em cima da Arca da Aliança tinha 2 querubins que olhavam diretamente para dentro da arca. E aqui, esta tampa era a tampa do propiciatório. Esse propiciatório significava assim, que haveria então uma substituição. Alguém pagaria para que houvesse perdão para os pecados. E então Deus, olhando do céu, não via o pecado da humanidade, mas via o sangue aspergido ali sobre aquela arca. A arca representa quem? Jesus! E esta arca também era feita de madeira de acácia. Mas, Tia Bica, você não falou que Jesus não era pecador? Mas Jesus se fez pecado. Só que acima da acácia foi coberto com que? Ouro, dizendo sobre a redenção de Cristo, a justificação. Assim como Deus olha para nós, Ele não vê o nosso pecado, senão nós seríamos consumidos. Quando Deus olha para nós, Deus Pai, vê em nós o sangue do Filho dele, e então Ele se agrada de cada um de nós. Dentro da arca tinha o que, Tia Bica? Tinha 3 coisas eternas. Ali
estava o quê? As tábuas da lei, porque a lei veio para mostrar o quê? Para apresentar o pecado. A lei veio como um termômetro para falar, olha, tem algo de errado, você está amoral, você está aquém dessa lei imoral. Então você precisa do quê? O termômetro mostra, você está com uma febre, ele diagnostica. E agora? A lei não vai te salvar. Quem é que vai salvar você? Então ali também tinha algo eterno, era o maná escondido, aquele maná, crianças, que desceu do céu. Lembra? Ele não podia ser escondido de um dia para o outro, senão embolorava, mas esse maná aqui representava o próprio pão vivo que desceu do céu, que não embolora, que é eterno. Coisa mais linda para terminar, lá dentro da arca tinha a vara de Arão, aquela que estava com mais 11, somente a dele da noite para o dia floresceu. Assim somos nós, acácia, natureza pecaminosa, tirada lá do deserto, porém quando fomos enxertados na oliveira verdadeira, nós frutificamos, não porque somos bons, não, porque nós somos madeira pecaminosa, mas porque a glória dele está sobre nós, porque nós estamos enxertados nessa oliveira verdadeira. Mas crianças, toda aquela arca representava a presença de Deus. E agora, tia Bica, eu nunca vi uma arca, nós não teremos a presença de Deus, mas deixa eu te falar, lembra que Jesus veio, que Jesus nasceu, que Jesus viveu, que Jesus ficou aqui na terra, que Jesus cumpriu algo. Ele foi para onde, tia Bica? Ah, tia Bica, ele foi se entregar no madeiro. Ele se fez pecado como aquela madeira de acácia. Mas todos aqueles postes que estavam para segurar o linho fino do tabernáculo, eles estavam com uma base do quê? Eles estavam com uma base de prata. Olha lá, tia Bica, o que representa aqui a base de prata? Olha, a base de prata, ela representava o quê? Deixa eu pegar aqui. Ela representava a redenção. Antes daquela madeira ser enterrada na terra, precisava se colocar uma base de prata. Eu e você somos aquela madeira pecaminosa de acácia. Porém, entre eu e você tem a redenção de Cristo. Nós estamos no mundo, mas o mundo não está em nós, porque Cristo nos redimiu. Olha, e a prata está dizendo assim, ó, ele nos resgatou. Nós podemos também lembrar que os materiais ali do pátio, eles eram feitos de bronze. Por que bronze, tia Bica? Também feito de acácia pecaminosa, cobertos de bronze ali, o altar do holocausto e a bacia de bronze. Por quê? O bronze representava o juízo de Deus. Para que você seja redimido por Deus, você precisa olhar para a cruz e lembrar do juízo de Deus, do preço que foi pago. E então, tia Bica, o que mais que eu preciso saber? Você precisa saber que ali tudo que era coberto pelo ouro representava justificação. Você foi justificado pelo sangue de Cristo. E agora, quando Deus Pai olha para nós, Ele não vê o nosso pecado, Ele vê a justificação, Ele vê o sangue de Cristo sobre nós. E Ele então entendeu e agradou-se que tudo está pago. E aí, tia Bica, o que você quer dizer? Eu quero dizer que lá naquela cruz, queridos alunos, professores, houve então uma ruptura, o véu se rasgou de alto a baixo e aquele véu era muito grosso. Dizem que nem jumentos conseguiam puxar para rasgar aquele véu, mas quando o meu Jesus veio cumprir esse propósito, lá de Gênesis 3:15, esse véu se rasgou. E agora, tia Bica, agora a arca sumiu.
estão procurando a arca até hoje. Alguns pensam que a arca foi escondida em alguma caverna, outros acreditam que a arca foi escondida no céu. Eu não sei aonde a arca está. A única coisa que eu sei é que Jesus veio abrir como fundamento um novo e vivo caminho. E você vai aprender, professor, e ensinar para sua criança que agora você é a casa de Deus. Você é a arca de Deus, uma arca viva que tem braços, que tem pernas. Aqui dentro habita a presença do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, crianças? Jesus, quando subiu ao céu para vir nos buscar, Ele não nos deixou só. Ele deixou quem morando aqui dentro desta casinha? Quem sabe? Quem sabe? Ele deixou um que é parecido como uma pomba. Como? Mas ele não é uma pomba. Ele é manso e humilde como uma pomba. E ele está agora morando dentro desta casinha. E morando dentro desta casinha, ele está dizendo, olha... Agora, a minha presença não está mais na arca, não. Sabe onde está a minha presença? Está em você, olha, em mim, em você. A presença do Senhor está em nós. Ele não quer usar mais um tabernáculo, uma arca. Agora Ele quer usar a sua vida, porque agora você é templo do Espírito Santo. E assim você vai finalizando a sua mensagem cristocêntrica. Deixa eu me esticar um pouquinho para terminar. Então nós vamos ensinar que na vida de uma criança não se pode ter segredos que ficam fechados em 7 chaves. Não pode. Tudo que precisa ser encoberto, isso quer dizer que é pecado. E quando o Senhor Jesus vem, Ele olha, descobre o mal que está lá dentro. E Ele faz uma limpeza nesse mal, faz uma limpeza. E então Ele agora se torna o centro deste coração. Ele se torna o centro. E tudo aqui agora será para a glória de Deus. Agora você é um representante do céu. Você tem um fundamento. Pode vir alguém dizer que você não veio dele, que você não é obra dele. Você vai lembrar que Jesus te ama muito. Sim, que ele podia ter descido daquela cruz, mas ele escolheu estar pertinho de você. Esse é o nosso Jesus. Que Jesus é esse? Esse Jesus é aquele que diz para você assim, deixa eu achar aqui meu último recurso. Ele diz para você que você é como uma joia. Sim, você estava talvez perdida na lama, toda esquecida, mas ele foi lá como um lapidador. Ele te lavou. E a joia, ela pode estar perdida em um lixo, no meio de restos mortais, no meio de vermes. Não importa, quando ela é resgatada, ela é feita de um material precioso. E aí quando vem as águas do Espírito, todo esse mal sai. E agora, tia Bica, agora você vai entender que você é uma joia rara, olha lá, e que você veio dele, você tem o DNA dele. E agora, tia Bica, agora você sabe quem você é. Agora a Bíblia diz em Gálatas que dentro de você há um Espírito, e o Espírito clama todo dia, Abba, Pai. Você sabe o que significa Abba? Paizinho, papaizinho. Então você pode agora cantar comigo aquele louvor que diz: você é joia rara, seja onde for, no frio, no vento ou no calor, no colo, no lixo ou no orfanato, seja onde for, tu tens o mesmo valor. E quando as nossas crianças entenderem que elas são amadas, que elas foram adotadas, que agora elas não são mais escravas do medo, então elas vão entender o verdadeiro evangelho de Cristo. Elas vão entender que nada do que oferecerem para ela vai mudar. E o mais lindo é que a promessa ainda não se acabou. Deixa eu pegar aqui. Jesus, quando veio a primeira vez na terra, ele veio como? Ele veio como um cordeiro.
Ele não veio julgar, não. E agora, tia Bica, na segunda vez que nós estamos esperando, ele vai vir como um leão. Na primeira vez ele veio como primogênito, como único filho. E agora, na segunda vez agora, ele vai vir como? Ele vai vir como o primeiro de muitos outros filhos. Olha aqui, unigênito, primogênito, unigênito, filho único, primogênito, é o primeiro filho de muitos outros, porque agora você, através da cruz de Cristo, através do que Jesus fez por você, você então nasceu nessa família e você agora pode saber que nada nem ninguém pode tirar esse DNA do céu de você. É por isso que você sente desejo e saudade de Deus. Não é porque você é bom o bastante, não. É porque o Pai está com saudade de você. E assim, minhas queridas que estão me ouvindo até agora, assim nós vamos falando dessa palavra maravilhosa. E vocês já se cansaram de me ouvir? Já se cansaram de estar comigo aqui? Então eu vou finalizar a minha mensagem dizendo assim que para ministrar um fundamento, você precisa entender o seu papel. E você é um pastor de criança. E pastor de criança, pastor de cordeiro, pastor de ovelhinha, precisa entender o seu chamado. Estar às vezes atrás da malhada não é fácil. Mas o Senhor Jesus nos capacita, não é mesmo? Existem tantos outros ministérios que talvez você acha que são melhores do que esse. Mas você está cuidando nada mais, nada menos do que, os cordeirinhos de Cristo. E você, pastor? Você já parou para pensar se você, como está escrito em Timóteo, se você está sabendo manejar bem esta palavra? A Bíblia diz, procura se apresentar como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que sabe manejar esta palavra. Você sabe usar esta palavra ou você está sendo só cópia? O Espírito Santo hoje vai te incomodar para que você passe horas estudando a palavra e ele vai te ensinar, porque ele é mestre, a palavra é dele. E então, finalizando aqui, a nossa mensagem, a minha sala está cheia de coisas. Olha lá, esse último recurso aqui Deus ministrou ao meu coração e eu vou terminar com você, dizendo que você deve amar os cordeiros, tá? Todo pastor de ovelha precisa ter o quê? Na sua mão um cajado. O cajado significa a palavra de Deus. O cajado, ele consola. O cajado também chama a gente para junto. Tinha ovelhinha que ia fugir, o cajado vinha e puxava pelo pescocinho, porque o cajado às vezes nos chama a atenção, porque a palavra primeiro fala conosco. E você vai aprender que todo soldado de Cristo e pastor precisa ter em suas mãos azeite. Isso aqui a gente não compra em nenhum lugar. Isso aqui a gente só adquire com vida de relacionamento, com busca, entrando no quarto, fechando a porta, com muita renúncia. Não tem cópia para se adquirir isso aqui. Esse azeite significa a presença do Espírito Santo, aquele que nos capacita, que nos dá ousadia, que nos faz ser diferente. Sim. Você também vai precisar do quê? De vinho novo. Uma tia que não é alegre, uma tia que vive contando a tristeza, não vai conseguir alcançar o coração de uma criança. Você precisa ter vinho para sarar as feridas das nossas crianças. Muitas vezes as ovelhinhas, elas são o quê? Um pouco ceguinhas. Sabe por quê? Se você estudar sobre elas, as ovelhas enxergam no máximo 9 metros. Elas não têm uma boa visão. Por isso que qualquer coisa chama a atenção delas. Por isso que elas se perdem. Mas o que elas têm de bom é uma boa audição. Porque toda ovelha, ela conhece a voz do bom pastor. Só que o bom pastor,
tem sempre azeite para passar aqui, ó, na cabeça, refrescando com a palavra, também fazendo um bloqueio no ouvido e no narizinho, no focinho da ovelhinha, sabe por quê? Há muitos parasitas querendo entrar e tomar a mente das nossas crianças, tomar o coração, mas quando você vem com a palavra, quando você vem fazendo um bloqueio e não tem parasita que fica e que vai entrar no coração das nossas crianças. O Senhor Jesus quer que você tenha amor e zelo por este ministério. Você foi chamada para cuidar dos cordeirinhos. Ame os meus cordeirinhos, apacente os meus cordeirinhos. E esta então é a palavra dessa noite. O fundamento se chama Cristo Jesus. O fundamento de todas as coisas se chama Cristo Jesus. Amém? Acho que eu consegui trazer toda a mensagem. Falei 1 hora aí já. A tia Cici tinha falado 40 minutos. Eu sempre passo um pouquinho, peço perdão. Mas eu quero agradecer de todo o meu coração, porque eu pude sentir a presença do Espírito Santo. E eu sei que esse momento aqui não foi em vão. Passei uma tarde agradabilíssima com o Espírito Santo, retomando esse estudo, porque a gente nunca sabe demais. Né? Quero convidar você a me conhecer melhor, né? Nos meus cursos que eu tenho também. Tenho certeza que a tia Cici não se importa de eu falar. Se você quiser me adicionar também, eu não faço recursos, né? Eu compartilho do ensinamento da palavra. Preciso dessas artesãs maravilhosas aí para colocar a mão na massa das ideias que vem na minha mente. E estou muito feliz. Obrigada, tia Cici, pelo convite, tá? E então, depois se vocês se interessarem, eu tenho toda a apostila desse estudo, né? Em abril agora tá saindo o planejamento anual em cima desse estudo. E entra lá, gente, vamos estudar junto. As 12 portas de Jerusalém, as 7 cartas do Apocalipse e tem tantas outras coisas, tá bom? Me adicione também nas redes sociais, Tia Bica. E, gente, entrou também faz um mês o meu CD. Tá todo nas plataformas digitais, tá bom, tia Cici? Você pode ouvir aí, Joia Rara, Família Projeto de Deus. Tem uma música que fala dos símbolos do Espírito Santo e nós vamos compartilhando desse amor maravilhoso. Fica com Jesus. Posso terminar, tia Cici? Tem alguma pergunta? Deixa eu ver se a tia Cici me libera aí. Gente, anota aí o meu WhatsApp, se vocês quiserem conversar comigo, 43 99847 7594. Então, tá bom? Um beijo no coração e fiquem com Jesus. Tchau, gente. Juntas nós somos mais fortes.